Bom, galera, vamos aqui, né? Como prometido, eu vou ficar mostrando para vocês a evolução da minha carteira de dividendos, a minha carteira previdenciária, a minha carteira da minha independência financeira, a minha carteira geradora de renda, enfim, você pode chamar do que você quiser. O fato é que o objetivo dessa carteira, o principal objetivo dessa carteira é construir um patrimônio, gere uma renda para mim dar liberdade financeira, tranquilidade, uma aposentadoria mais saudável, enfim, vai depender do seu objetivo. Quem me conhece, já me acompanha, sabe que essa carteira eu comecei a montar ela em março de 2019. E aqui a gente tem a evolução dos dividendos nesse primeiro semestre de 2022, né? Então, a gente está fechando o primeiro semestre de 2022 e aqui a gente tem a evolução dessa carteira. Aqui é porque já tem algumas coisas projetadas para julho, mas vamos prestar atenção aqui nesse período aqui do semestre, que são esses 6 primeiros meses, né? Também não mostro os valores, porque aqui o objetivo não é mostrar quanto eu estou ganhando, e sim a evolução desse patrimônio, a evolução desses dividendos, né? Percentualmente, o quanto isso tem aumentado ao longo do tempo. Então, se a gente observar só nesse primeiro semestre de 2022, a gente vê que existe uma certa oscilação. E por que isso acontece, Renato? Bom, primeiro porque a gente está falando de renda variável, né? Então, os ativos geradores de renda nem sempre vão pagar aquele mesmo dividendo. Um outro motivo é que essa minha carteira aqui ela é diversificada. Então, ela tem uma parte em renda fixa, ela tem uma parte em ações e outra em fundos imobiliários. E as ações, a sua grande maioria, elas não pagam todos os meses. Então, esses picos aqui acontecem, né? Essa variação aqui acontece porque tem mês que uma determinada ação que está na minha carteira pagou dividendos, tem outro mês que uma outra pagou, aqui um outro mês talvez mais de uma, duas ou três, enfim, não importa aqui os pesos, né, desses ativos, o quanto eles estão gerando de renda. O interessante é que você entenda a evolução. Então, perceba que em 2022, nesse primeiro semestre, não houve aqui tanta progressão, porque é um espaço curto, né? Então, quem me conhece também sabe que eu adoto uma estratégia de buy and hold, ou seja, meu objetivo é no longo prazo. Então, no curto prazo, obviamente, vai haver sempre tanto uma oscilação no patrimônio acumulado, né, por conta da própria variação dos ativos, e também nesse pagamento dos dividendos. Quando a gente olha para um horizonte, aqui eu estou olhando para o horizonte dos últimos 6 meses, quando a gente olha para um horizonte aqui de um ano, você vê também que existe essa oscilação, né? Um ano, 2 anos, certo? E aqui, pegando desde o início, ou seja, desde março de 2019, quando eu comecei a investir, perceba que cada vez que o tempo vai passando, que eu vou fazendo novos aportes, e toda vez que eu vou pegando esses dividendos e reaplicando, eu estou acelerando o acúmulo desse patrimônio. Por quê? Porque nesse momento eu não vivo desses dividendos, então eu não resgato, eu reaplico, eu compro novos ativos, tá? Então, perceba que no primeiro ano aqui praticamente não sobe, né? Quase não tem uma evolução, mas à medida que o tempo vai passando, vai aumentando. Outra coisa que eu sempre gosto de frisar aqui, 2020, 2019, nós passamos por uma pandemia. Aliás, 2020, 2021, desculpa, nós passamos por uma pandemia. E mesmo assim, mesmo diante de uma pandemia, com algumas empresas diminuindo sua receita. Eu tenho fundos imobiliários de shopping, por exemplo, vários shoppings fechados, então esses fundos imobiliários, alguns deixaram de pagar dividendos, outros diminuíram bastante esses dividendos pagos, mas independente disso, todos os meses eu recebi dividendos, né? Então, entenda que esse tipo de oscilação acontece, mas se você tiver uma carteira bem diversificada, você vai continuar recebendo dividendos, porque é aquela história. Você pode estar perdendo em um determinado ativo, mas pode estar ganhando em outro. E, na média, você sempre vai ter aí essa progressão. E perceba que o tempo vai passando e esses ativos aqui, esses dividendos, eles vão crescendo de forma progressiva, né? Exponencial. E aqui, quando a gente olha aqui nesse horizonte, que ainda é curto, se a gente pensar aqui no horizonte de 10, 15, 20 anos, 2 anos ainda é pouca coisa, 2 anos, na verdade, 3 anos e alguns meses ainda é pouca coisa para um horizonte que eu almejo estar resgatando esses dividendos, que é no longo prazo. Essa progressão aqui, você não percebe muito
a questão do efeito bola de neve, né? Dá até a impressão de que esse crescimento é linear, mas não é. E aí eu vou mostrar isso quando a gente acompanha essa evolução anualmente, ou seja, aqui eu tenho um acumulado de todos os anos. Então, perceba que em 2019 aqui eu tive um determinado valor em dividendos, ou seja, a quantidade de dividendos que eu recebi em 2019 foi um determinado valor, mas em 2020 aqui eu quase quadrupliquei a quantidade de dividendos que eu recebi em 2019, tá? Então, em 2020 eu quase quadrupliquei o que eu recebi de dividendos em 2019. Já em 2021, eu tripliquei. Então, se a gente pegar essa barrinha aqui e colocar uma em cima da outra, a gente vai ver que tem aproximadamente aqui, eu acho que um pouco mais de 3 vezes do que eu recebi em 2020. Em 2022, eu já recebi mais dividendos, ou seja, a gente está no primeiro semestre de 2022, eu já recebi mais dividendos do que o ano de 2021 todinho. Então, com certeza, no mínimo, eu vou dobrar a quantidade de dividendos que eu vou receber. Acredito aqui que eu vá triplicar novamente. No mínimo aqui, por uma projeção simples aqui, se eu estou na metade do ano e já recebi mais do que o que eu recebi em 2022, ao final do ano, provavelmente eu vou ter recebido aí no mínimo o dobro, né? E acredito que vai ficar aí também em torno de 3 vezes. Então, perceba que esse crescimento dos dividendos, ele é exponencial. Por quê? Porque eu estou aumentando a quantidade do meu patrimônio, porque eu estou fazendo novos aportes todos os meses, e, além disso, os dividendos que eu estou recebendo, eu estou reaplicando. Então, quanto mais energia eu colocar nesse momento, mais rápido vai ser esse crescimento, maior vai ser essa curva exponencialmente falando. Então, o que eu quero dizer, que eu quero deixar claro aqui para você é que, independente do momento que você está, da idade que você tem, o importante é começar. Quando eu comecei aqui, eu comecei a investir menos de, acho que R$100 e poucos foi o meu primeiro ativo. Foi, acho que foi 2 frações de um tesouro direto, por exemplo. Então, quase nada, considerando o patrimônio que tem hoje, né? Mas isso foi importante para quê? Para que eu criasse esse hábito de todo mês tirar uma parte da minha receita, né? Do meu prolabore, do meu salário, da minha renda, uma parte disso eu destinei para o meu futuro. É como se eu estivesse me pagando lá no futuro. Estou antecipando esse pagamento lá no futuro, tá? Uma outra coisa que eu queria reforçar aqui é que hoje, eu escutando na rádio, vi que hoje são 30 de junho de 2022, vi na rádio que fazem 20 anos que o Brasil foi pentacampeão mundial, né, de futebol. E aí, sempre fica a maioria das pessoas, eu pelo menos tive esse sentimento de que, caramba, como passou rápido, né? Você olha assim para trás, 20 anos, já passou, caramba, já passaram 20 anos, e aí você tem aquela sensação de que passou rápido. Então, quando a gente olha para trás, a gente tem essa percepção de que o tempo está passando rápido. É só você lembrar aí da sua infância, da sua adolescência. Então, você tem sempre aquela sensação, putz, como passou rápido. Mas quando a gente olha para frente, a gente tem aquela ideia de que vai demorar muito para chegar. E aí, por conta disso, muitas vezes a gente não começa a investir, não começa a construir essa liberdade. Se eu tivesse começado, né, se eu tivesse tido essa mentalidade de começar a investir há 20 anos atrás, quando o Brasil foi campeão mundial, né, e nessa época eu já tinha renda, com certeza o patrimônio que eu teria hoje já me daria uma tranquilidade muito maior financeiramente falando. Talvez já tivesse alcançado uma independência financeira, né? E quando a gente fala de independência financeira, é quando a gente tem um patrimônio que gera renda para a gente o suficiente para manter o nosso padrão de vida. E aí vai depender do padrão de vida de cada um, né? Mas se eu tivesse começado lá há 20 anos atrás, na verdade, até mais do que 20 anos atrás eu comecei a ter renda, se eu tivesse criado já esse hábito de tirar 10, 15, 20%, vai depender da realidade de cada um, de tudo que eu recebia para construir esse patrimônio, hoje eu estaria vivendo uma tranquilidade muito maior financeiramente. Então, não fique pensando que falta muito para chegar, para passar 10 anos, para passar 15 anos, para passar 20 anos, e aí criar esse sentimento, essa barreira, né? Essa barreira de começar a investir, porque falta muito e vou precisar de muito, e esse pouquinho que eu vou colocar agora não vai ser suficiente para me dar essa independência, essa liberdade. Enfim, cara, começa. Porque daqui a 5, 10, 15, 20 anos, quando você olhar para trás, você vai ver que passou muito rápido.
tá? Então fica aí essa reflexão e, como prometido, todos os meses eu vou estar mostrando aqui essa progressão, né, dos meus dividendos para vocês, tá? Se você ainda não me segue lá no Instagram, @RenatoMSou, e se não se inscreveu ainda no canal, clica aí em se inscrever, clica no sininho que você vai estar acompanhando essa evolução do patrimônio. Forte abraço e a gente se encontra aqui nos próximos vídeos.